Amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui, geralmente, com você, debate alguns daqueles principais problemas aqui do Guarujá, do distrito de Vicente Carvalho, mas hoje nós vamos tomar um caminho, um rumo diferente, vamos fazer um programa muito bem-humorado, aliás, não é nem um programa, é um bate-papo muito bem-humorado com duas pessoas que moram no meu coração. Primeiro, o Sérgio Ribeiro Lemos, que está aqui, meu amigo, aqui do meu lado esquerdo, aqui é o meu amigo da época, inclusive, de faculdade, né, Seri, que muita gente conhece, que acompanha o trabalho de charge, caricatura, ilustração por aí afora, com certeza já se deparou com uma caricatura ou com um desenho do Seri, vai falar pra gente dos livros que ele está lançando e tudo. E do meu lado direito, o Babu, André Albino, que também vai estar aqui do meu lado, até para me ajudar a interagir com o Seri, nessa que promete ser uma entrevista bem-humorada. Seri, obrigado pela folga que você conseguiu arrumar no Diário do Grande ABC e pela janela que você arrumou na sua agenda para poder bater esse papo. Na segunda-feira, matar a saudade do Valdir, amigo de mais de 30 anos, né, Valdir? Tá certo. É isso aí. Você também, Babu, obrigado. Poxa vida, eu que agradeço você, pô, é uma honra estar com você, eu sou seu fã. A honra é mútua, cara. A honra é mútua. O Babu, o Zé Forte costumava falar, o Zé Forte era o diretor do jornal que faleceu há pouco tempo, mas ele costumava falar que a gente considerava o Babu o segundo melhor chargista do mundo, sendo que todos os outros estão empatados em primeiro lugar. Aguentava essa. Ainda aguenta essa, aquelas piadas, né? O segundo é o primeiro perdedor, né, cara? Nossa, isso não existe. Isso não existe. Bom, vamos começar falando, seria aqui, principalmente dessa atividade que você está, o motivo que eu te trouxe aqui justamente para falar um pouco mais desse último livro que você lançou. Pode ficar à vontade. Então, esse livro aqui é o Bichos, Homens e Deuses, tá? Que é um projeto financiado pelo PROAC, né? Que é um programa de apoio à cultura, né? Do governo do estado, né? E isso aqui é uma coletânea das tiras que eu produzo lá no Diário do Grande ABC diariamente. Né? Então tem mais de 350 tiras, são 104 páginas. Você está lá há quanto tempo já? Eu já vou fazer 14 anos, vou bater o recorde que eu trabalhei aqui na Tribuna há 14 anos. 14 anos. Eu vou fazer 14 anos agora lá. E no Cidade de Santos você não trabalhou mais porque fechou? Mas... Fechou Cidade de Santos, a gente fez vigília naquele dia lá, cara, quando fechou. Ficamos lá até de madrugada naquele jornal, foi muito triste. Né? Somando tudo aí, já dá uns 30 anos, mais de 30 anos. Já tenho quase uns 40 anos, com faculdade. Mas fala, é uma coletânea dos trabalhos já publicados ao longo desse tempo? Aqui tem um monte de tira, né? Aqui. Vira para essa aqui. Isso. As ilustrações. Nós vamos mostrar algumas ilustrações daqui a pouco. Legal. Inclusive algumas que devem estar aí dentro. E eu dividi ele, né, o livro, em 3 temas básicos, né, que são bichos. E eu trato de bichos, são baratas, cachorro, elefante, né? Então coloquei num capítulo... Personagens dos seus trabalhos. Personagens. Não são fixos, né? Assim, eu aqui na Tribuna eu tinha uma personagem que era Abigail, fazia todo dia durante uns 10 anos, né? E quando eu comecei a trabalhar no Diário do Grande ABC, me faltava tempo para me dedicar a uma personagem fixa, né? Porque uma personagem fixa, ela tem todo um universo psicológico que você tem que tomar conta daquilo. Então eu gastava de 1 a 2 horas para produzir uma tira, né? Porque ela compreendia uma leitura de livros de psicologia, revistas e tal. E como eu não tenho esse tempo lá no Diário do Grande ABC, é aquela coisa de subir e descer a serra todo dia e tal, né? Eu acabei bolando essa saída aqui, que são umas tiras meio cartoon, né? Então o leitor que adquiriu o Bichos, Homens e Deuses vai ver que tem muita tira que se fecha em um quadro. Às vezes 2, às vezes 3, que já é uma tira convencional, né? E sem personagens fixos, né? Então, aí cada capítulo, né, tem os bichos, os homens e os deuses. Cada capítulo eu chamei de um prefácio. Então, o bichos é um fácil, o homens é o 2 fácil e o deuses é o 3 fácil. Né? E cada um é apresentado pelo Fernando Gonzalez, que é o dono do Níquel Náusea. O Homens é o Gilmar Machado, que é um cartunista lá do ABC. E o Deuses é um cara que trabalha comigo, que para mim é o melhor caricaturista do Brasil, que é o Luiz Carlos Fernandes. E eu dei Deuses para ele de pura sacanagem, porque ele é ateu. Eu falei, aí de castigo, né? De castigo você vai fazer esse prefácio para mim. E ele fez, ele é padrinho, porque ele me incentivou a fazer o projeto e tal. E por causa dele que esse projeto vingou. Né?
E você falou que o trabalho foi patrocinado pelo PROAC, que é um órgão do governo do estado. Existe alguma contrapartida nesse trabalho? Então, cara, existe sim a contrapartida, né? Você tem que obedecer a vários critérios, né? Desde documentação, e aí passa também pela contrapartida, e você pode escolher contrapartidas que atinjam comunidades, né? E como eu já tinha uma certa experiência em lidar com crianças, em escolas e tal, eu falei, eu vou bolar oficinas, né? Então eu fiz 4 oficinas, ofereci 4 oficinas de 3, 4 horas cada, né, para várias cidades. Então você tem que trabalhar essa contrapartida no teu estado, né? Porque é do governo, então você trabalha no teu estado. Aí eu escolhi Cubatão, Mauá, que é ali no ABC, né, que é onde eu produzo as minhas tiras, uma escola em Ubatuba e outra aqui em Santos, que não é uma escola, que é a ONG, que é o GAPA, né, que eu atendi portadores do vírus HIV. Certo. Né? E aí, nessas oficinas, a tua atividade é basicamente de oferecer um aprendizado sobre o trabalho. Eu mostro um pouco do meu trabalho, né? Eu mostro as caricaturas, eu mostro as ilustrações e mostro as charges, que é basicamente com o que a gente trabalha, com o que eu trabalho no jornal, né? E digo para eles também no final que você pode usar essas 3 vertentes da ilustração para uma tira, né? Então o que eu faço? Eu tenho 3 cavaletes, né, que eu levo para eles. Então no primeiro cavalete eu mostro ilustrações, no segundo cavalete eu mostro as caricaturas, não sei se é bem essa a ordem, né? Certo. E no último eu mostro as charges, né? E aí quando eu viro, eu já peço para eles irem na frente e desenhar alguma coisa, tá? Então um desenha uma coisa, outro desenha outra coisa, né? Eu chego e sopro no ouvidinho deles, você vai desenhar tal coisa, mas eles não vão saber. Eu viro os cavaletes e quando eles terminam de desenhar, cada um desenha num cavalete, quando a gente vira de novo para a plateia, eles acabaram de fazer uma tira. Uma historinha. Tá? Então você começa a estimular a criatividade da molecada, né? Aí eu pego algumas tiras de exercício, que são... Não, primeiro eu mostro alguns autores, Laerte, Glauco, todos os caras, né, que são feras, o Calvin, né, em tira e tal. Mostro para eles como cada um desses caras trabalha com tira, né? Ao final dessa amostragem, em print, né? Cada um tem uma folha dessa aqui com os prints das tiras. Ao final delas eu tenho algumas tiras cujos balões estão vazios, né? E aí eles são obrigados a preencher, criar uma história, né? A descobrir como é que eu solucionei aquela situação. Então tem a primeira situação cujo balão está preenchido, a segunda também, e aí eles têm que dar o clímax da tira. Né? Então é tudo baseado em criatividade, tudo tem essa dinâmica. Pressupõe um talento nato, ou uma vocação, ou você consegue passar um aprendizado de ilustrador assim, para uma pessoa que nunca desenhou mais do que casinha? É mais ou menos como você aprender a tocar violão, todo mundo aprende a tocar, mas aquela veia, né, que você tem da criatividade, cara, eu acho que é única. É verdade. Né? O Babu sabe disso, né, a ideia é aquela de começar a desenhar mais ou menos quando você tinha 16, 17 anos, que foi a minha, e é mais ou menos nessa época que aflora o talento, né? E aí você corre atrás das técnicas, tal, sim, é possível você ensinar técnicas, tal, né? Mas a minha intenção, quando eu faço essas oficinas, não é que saia dali nenhum cara que vai fazer tira ou vai fazer caricatura, né? A minha intenção é aflorar a criatividade. Sem dúvida. Tá? Para qualquer tipo de coisa, entendeu? De repente o cara sai dali e fala, eu vou ser marceneiro. Pô, mas ele de repente, um dia, ele vai aplicar alguma coisa que ele aprendeu ali. Entendi. Entendeu? Legal, o objetivo, deve ser justamente o objetivo do PROAC, do programa que te patrocinou, né? Sim, sim. Você viu alguma possibilidade de trazer uma oficina para a gente ensinar alguma coisa pro Babu aqui no Guarujá? Com certeza, não. A gente vai trabalhar junto com as oficinas, cara. O Babu ganhou até um exemplar. Realmente, ele fez a minha caricatura. Eu estava reclamando aqui que ele fez o meu gordinho. Mostra aqui para essa câmera aqui, ó. Será que dá? Acho que talvez um pouquinho dele. Vai ficar. Não vai dar. Fez um abraço mais forte. Mas eu acho que eu não tô com essa papa toda não, viu, Siri? Desculpa, Babu. Babu, começou com 16 anos também? Também. Praticamente a história bate, né? As duas histórias aí. Começa também na escola também, né? Onde eu estava contando para o Siri aqui antes, que aí o secretário de Cultura de São Vicente, uma feira do livro lá, que eu fiz um
um gibizinho, né? Uhum. E ele gostou e eu fui para São Vicente lá para fazer um núcleo de quadrinhos lá, né? Mas aí depois, não sei o que aconteceu, mudou a política lá e tal, e acabou isso. Mas ali que eu descobri, eu falei, caramba, olha, é um negócio que eu gosto de fazer, né? Negócio que... Aquilo lá, ele sabe disso, né? Financeiramente, às vezes a gente não se dá bem ali, né? Na Corchard. Mas é uma coisa que eu gosto, eu acho que o Seri também é... O Babu também está na hora de fazer pelo menos uma amostragem, uma amostra, uma exposição, alguma coisa que já foi cobrada. Eu estou devendo isso aí já também para o Guarujá também. Tem uns 20 anos que esse camarada faz ilustrações, charges e caricaturas aqui nos jornais da cidade, mas acho que nem ele tem guardado as coisas. Mas você não tem um blog, Babu? Não tenho. Você tem que ter, agora cara. Que eu comecei a colocar no Facebook, né? Eu tô falando para ti, mas tem muitas charges que você faz e que não é publicada nos jornais, né? Uhum. E a gente engaveta aquilo lá e acaba perdendo, né? A exposição é fundamental, né, Seri? A exposição, mas acho que hoje em dia, cara, você não precisa ter toda essa logística, né? De repente de levar para um salão, uma sala de exposição. Você tem as redes sociais, sim, até para trocar ideia. É verdade, informações, Que nem o livro que eu estou fazendo, cara, né, esse projeto aqui, ele está saindo hoje em dia, eu estou vendendo mais ele nas redes sociais do que em qualquer livraria, qualquer site de livraria. Ele está na Livraria Cultura, né, no site da Livraria Cultura, está aqui na Realejo, teve uma lá em São Bernardo. E aí eu tive a ideia de colocar ele no Facebook. Certo. Né? Aí eu comecei a mandar umas mensagens pro pessoal. Falei, gente, se você comprar um livro, vai ganhar uma caricatura. Primeiro para os seus próprios amigos. Primeiro para os amigos, né? E aí eu falei, mas eu vou bolar uma logística que não me onere tanto na parte de correio, né? Tá. Porque você colocar um livro desse aqui que pesa mais ou menos 300 gramas, sim, ele vai sair mais ou menos R$20 no correio. E o valor dele, que o meu leitor, é R$20. É verdade, não né? compensa. Aí eu falei, eu vou trabalhar em Santos. Como eu moro em Santos, né? Certo. Eu peguei só aquele pessoal, tu vai lá na cidade atual onde você está ali no Facebook, sim, né? Sim. Entra em contato com o pessoal, comprou o livro, põe no envelope, caricatura, vai uma caricatura, vai numa bicicletinha e entrega o livro lá. Legal. Tu mesmo, Tá você dando mesmo Às vezes sou eu que entrego. Você está no caminho para a rodoviária, eu vou lá, passo lá rapidinho. Que honra, né? O cara... Fico todo suado lá na casa da pessoa, tá aqui, ó. E você ainda pode ser a caricatura, você faltou, só um minutinho para terminar a caricatura. Esqueci o bigodinho, né? Não, mas funciona mesmo. Eu estou vendendo uma média de 2, 3 livros por dia. Entendi. Cara, é um best-seller. Claro. E aí você conseguiu manter o custo baixo, né? Então, assim, eu não estou preocupado nesse momento com custo, com lucro, porque ele foi financiado. Tá, já está né? pago. Um livro desse numa livraria de 104 páginas, todo colorido, papel couché, com orelha, iria custar por baixo numa livraria R$50. Certo. Né? Mas como ele foi financiado, não vou extorquir ninguém, né, cara? Ele custa R$20. Entendi. Né? Eu fui financiado, eu não posso ficar, sabe, legal, uma de muquirana, né? E aí no Facebook é só procurar Facebook Seri Ilustrador, né? Seri Ilustrador, Seri Ilustrador. Depois a gente tenta colocar de novo lá no segundo bloco, a gente tenta colocar de novo lá para lembrar as pessoas, né? Bom, mas esse não é o primeiro livro seu. Esse já é o terceiro livro autoral, né? As minhas primeiras tentativas foram livros infantis, né? Também nessa coisa do ônibus, não tinha o que fazer no busão, eu comecei a escrever histórias no ônibus. Aí eu selecionei 2 e falei, vou tentar, né? E aí elenquei lá várias editoras, né? Comecei pela letra A, lógico, né? Mandei umas 20, a letra A me mandou a tal da Alaúde. Falei, vamos fazer um livro? Falei, vamos. Aí peguei um livrinho de, acho que 24 páginas, né? Dado o gato sem rabo, Otto, o menino que abraçava a árvore, né? Fizemos aí uma tiragem, acho que de 1.500 exemplares. Com uma temática bem infantil. Infantil, história infantil, né? E aí essa coisa de tiras. Depois nós temos uma capa aí dos livros, aí você fala um pouco mais do livro, sim. Legal. Seri, eu perguntar aqui para os dois, assim, tal, mais ou menos misturar o papo, assim, tal, um pouco assim dessa coisa da censura, né? Que a gente falou, o chargista, ele tem a obrigação de ali no jornal, que só tem notícia séria, eu pelo menos tenho esse momento, sempre tive esse momento com os ilustradores que eu trabalhei.
O chargista ele consegue criar um espaço de humor dentro de um ambiente de notícias sérias e muitas vezes chatas, né? Muitas vezes más notícias, né? Cara, quando você me pergunta uma coisa dessa, eu sempre me remeto à leitura dominical, né, que o meu pai trazia. O jornal todo, pelo menos era obrigatório, né, o jornal em casa todo domingo. E o que mais me chamava a atenção era justamente isso que você falou. Abrir a página 2 e ver a charge do Dino, né, que era o chargista da tribuna, sei lá, há 20 e poucos anos atrás, até então era ele o único cara que fazia a charge, né? E eu achava aquilo fascinante, justamente por isso, porque é uma página de editoriais, de opinião do jornal, né, aquele texto dá uma aliviada, pesado, né? E de repente eu vi aquele desenho ali de 10 por 10, eu falei, meu, esse cara tem poder, né? Porque ele absorve, ele prende, né? Você podia ser o maior literato, mas você ia primeiro na charge. Primeiro é no desenho, né? Primeiro é o desenho. A gente vai ver a figurinha. Sim, o ser humano, né? Antes de saber desenhar, antes de saber escrever, a gente desenhava nas paredes, nas cavernas, né? Verdade. Aí tava lá o desenho, eu falei, meu, esse cara tem o poder, né? E aí foi o que me fascinou. Começou a olhar isso. E você, Babu, qual foi o primeiro estímulo seu? Assim, realmente é o que ele falou, né? Os espelhos. Eu tinha um amigo que desenhava e uma vez ele fez um desenho para uma festa e publicou no jornal. Aí eu falei, caramba, que bacana, né, bicho? Caramba, vou começar a fazer. Aí é o que ele falou, realmente assim, você pega o jornal, vendo o desenho, né? Aquilo também me fascinou e eu falei, caramba, é o que eu quero fazer. Agora estamos aí, né? Vou tentando fazer. No dia a dia ali no jornal, tem censura para o trabalho do ilustrador? Tem, lógico. Você me censura, pô. Que bom que ele falou isso, eu me sinto mais à vontade, cara. Porque é sempre um assunto cabeludo, né? É espinhoso você falar de censura e, sei lá, de repente o dono do jornal vai ver você falando de censura, pô, mas eu não censuro ninguém. Não. Tem alguns assuntos que você... Você próprio se censura, né? Eu próprio me censuro. Eu falei, esse tipo de coisa não vai passar. Né? A gente, assim, depois de um certo tempo, você já adquire uma experiência para saber até que ponto você pode ir, até que ponto que não. Então você não vai gastar tanto mais energia numa coisa que você sabe que vai naufragar. Né? Outras vezes você tenta. Né? Acho que a gente tem que pensar assim, nunca pecar pela não tentativa, né? Se você tem isso na sua cabeça, se você tem aquele ideal, você vai atrás. Você fez seu papel, né? E aí cabe ao editor falar não ou sim. E você não vai bater a tua mão na ponta da faca. Como a gente estava comentando aqui antes, né? Daquela cena, né? Bizarra da criancinha, né? Da criança que morreu afogada. Não conseguiu fazer, né? Aí foi uma coisa mais emocional mesmo, porque como eu tenho um filho, eu vi meu filho ali estirado na areia, né? E eu fiquei assim, teve uns caras que fizeram charges brilhantíssimas, cartoons brilhantíssimos sobre o que aconteceu. Eu não consegui. Você fez uma... Como é que foi que você... Eu fiz a cena, né? A criancinha com um ursinho, como se estivesse dormindo, né? É outra que eu vi online. Que aquilo, sei lá, né? Dá uma... amenizar, né? Se for possível amenizar, né? O Babu também criou um personagem também, que era meio que um alter ego do ex-diretor do jornal, que era o Fubá, né? Fubá. A tua primeira personagem foi a Abigail. Primeira personagem, sim. A que estourou em Santos foi a Abigail. A Abigail era a Cacilda da classe? Não é a Cacilda. Então, todo mundo pergunta, de onde veio a Abigail? Na verdade, o nome Cacilda veio da Cacilda que estudava na nossa classe e tal. Até o pessoal fala, pô, você teve um caso com a Cacilda? Eu falei, não tive um caso com a Cacilda. A Cacilda é um nome que soa bem, né? Um nome, Cacilda e tal. E aí, ao mesmo tempo surgiu aquela do professor Raimundo, né? Foi tudo meio ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tinha uma em São Paulo, uma personagem também de quadrinhos em São Paulo chamada Cacilda. Certo. E ela era publicada há muito mais tempo que a minha. E ela provou isso para mim e falou, você quer subir para São Paulo com essa tua personagem? Eu falei, a minha intenção é essa. Sim. Então você vai ter que mudar. Olha, eu obedeci, porque ela tinha o direito, né, cara? Aí eu fiz a mudança para Abigail. Fizemos um concurso e tal, no Jornal da Tribuna.
demos alguns prêmios. Escolher o nome. E aí acabou ficando Abigail. Né? Agora no comercial, né? No comercial da farmácia, né? Aí ela foi contratada por uma rede de drogarias em Santos. Isso, lembra? Depois passou para CET. Né? Mas você não matou a Abigail? A Abigail ainda... Matei. Matou? Matei para mim. Sim. Matei Qual foi o chargista que matou a Rebordosa? O Angeli matou a Rebordosa. Depois ela ressuscitou, não? A Rebordosa? Ressuscitou para vender uns livrinhos e tal, né? Mas ele falava que não aguentava mais desenhar, né? Não, chega uma hora que você não aguenta mais, cara. Porque é muito torturante você gastar 2 horas do teu tempo todo dia e, sabe, você quer fazer outras coisas, porque o artista, ele é mutante. Né? Como é que mata um personagem assim? Justamente por isso, porque você tem necessidade de partir para outras coisas. Mas aí faz a Abigail. Faz um último dela morrendo? Como é que é? Não, eu nunca fiz. Eu nunca matei ela assim, falar, morreu a Abigail. Não, nunca era uma criança. Isso, tal. Era uma criança. Isso aí Guardadas as questões de humor à parte, de autocensura, o personagem do Babu faleceu de verdade. Era o fubá. Caramba, coitado. Mas a última é que o José Forte, né? O Zé Forte, esse alto ego dele, e o fubá estava sempre de costas, né? Então aí eu fiz uma homenagem pro Zé Forte, que é ele virando, e aí é a caricatura do José Forte. Apareceu finalmente apareceu. Show perereca. Muita gente achava que, muita gente achava que o fubá era uma pessoa que o Zé Forte conversava, quando na verdade era ele próprio, como um personagem dele mesmo, um personagem que ele vivia. Isso. Mas eu te dou em primeira mão que o ano que vem eu começo um projeto da Abigail. Né? Porque assim, nos lançamentos que eu fiz... Vai ressuscitar para vender tá falando do Angelinho. Não, é uma coletânea. Eu não vou fazer nada novo dela, né? Vou avisando. Quando eu comecei a fazer os lançamentos desse livro aqui em Santos, o pessoal perguntou, e a Abigail? E a Abigail para cá, Abigail para lá, tal, não vai fazer nada da Abigail? Eu falei, eu vou fazer. Né? Só que eu vou fazer um projeto menor, em tiras em preto e branco, né? Eu acho que, sei lá, umas 60, 70 tiras, né? E fazer através daquele crowdfunding, né? Que é vaquinha virtual, né? Ou pela Catarse ou pela Quicante. Né, para fazer uma coisa mais barata e só voltado para o público da Baixada Santista, que é o público que conhece a Abigail. E preto e branco para poder colorir ou é para resgatar o tempo dela? Não, para resgatar, porque soaria artificial, né? Sim, a capa coloridinha e tal, mas dentro o miolo, vou manter a Abigail do jeito que ela era. Bom, a gente vai precisar fazer só um intervalinho comercial rapidinho para vender uns livrinhos aqui, para vender os meus livrinhos, e a gente já volta já com o Seri e o Babu aqui no Assunto Cidade. Fica com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje
quem está com a gente desde o começo já reparou que é um programa diferente. Nós estamos num bate-papo bastante humorado. Está aqui presente aqui o Seri, o Sérgio Ribeiro Lemos, chargista, ilustrador, jornalista formado também, mas ele acabou enveredando pelo lance do humor. Aqui mostrando seu novo livro, Bichos, Homens e Deuses, e parte de um trabalho onde ele deu como contrapartida algumas oficinas culturais, algumas oficinas voltadas para a ilustração em escolas de Cubatão, escola de Ubatuba, uma escola em Mauá e também no GAPA, em Santos. E também está aqui comigo para me ajudar a entrevistar o Seri, o Babu, que é o André Albino, que todo mundo já conhece como o Elvis Presley das noites de Guarujá. Mais ou menos. A gente estava falando dos trabalhos assim, que a gente vai mostrar já, e quando a gente começou a falar do caso lá do menininho na praia, o Seri estava falando justamente que se bloqueou, né? Justamente para fazer uma coisa que ele ficou emocional. Você conseguiu fazer até uma imagem lá para o Jornal do Guarujá. E aquela história da França, como é que você viu, Seri, aquilo? No primeiro momento, triste como todo mundo, né? A gente acabou fazendo umas charges, né? Teve até salão de humor sobre aquilo lá, mas depois não fizemos mais nada. Né? A impressão que eu tive é que o Estado Islâmico está ganhando essa guerra. Venceu, né? Entendeu? Eu acho que deveria ter várias ações mais infinitas em relação a isso aí. Na verdade, eu sinto que nós fizemos mais oba-oba do que qualquer outra coisa. Né? Porque seria o mundo todo, cara, contra esse tipo de arbitrariedade. Né? Esse tipo de repressão, de censura, de cabeça pequena que os caras têm. Religião é o tipo do tema tabu, né? Para fazer charge é difícil, né? Muito difícil. Pelo menos para mim é uma coisa complicada. Morte, religião, essas coisas assim, acontece dar uma travada, né? Essa da morte. Delicada, né? Essa da morte, por exemplo, cara, nós temos lá no Diário do Grande ABC uma premissa de não fazer charge com morte. Sim. Então, até talvez por isso mesmo eu não tenha feito nada em relação ao menino, que eu acho que já acendeu meio o meu automático, né? E acabei não fazendo, né? Mas em relação a esse atentado da França, do Charlie Hebdo, com certeza nós fizemos várias coisas, né? Eu também fiz. Eu vou começar a mostrar logo uns trabalhos aí, porque senão nós vamos ficar sem tempo, porque senão tem tanta coisa para mostrar do Seri, também tem coisa do Babu para mostrar, viu, Babu? Eu também cuidamos de você também, viu? Você não ficar enciumado. É verdade. Vamos começar a mostrar. Esse é o diarinho. O diarinho é um suplemento infantil do diário? Esse é o suplemento infantil. Esse, por acaso, é um especial de férias, né? Então, nós pegamos vários divertimentos, né, passatempos para a molecada e só fizemos um suplemento só com divertimento, sem texto, sem matérias. Foi tal, um né? suplemento específico, não sai, só saiu nas férias. Só nas férias. Sai ali por volta de dezembro, janeiro, a gente solta esse tá, mas esse o diarinho sempre tem. Diarinho é fixo. Esse aí, por acaso, é meu filho. Esse não precisa nem falar, né? Por acaso eu fiz um jabá aí, né? A gente ia falar do super-herói e tal, aí eu não precisa nem dizer quem é. Esse é o livro... Pode deixar um pouquinho, Fábio, só o livro, só, por favor. Só o próximo aí. Esse é o livro, né? Esse é o primeiro livro que eu fiz, dado O Gato Sem Rabo, né? A história A editora que você falou, que você começou pela letra A, você deu sorte, né? A editora Alaúde, né? Tem editora Zenit? Ainda bem que eu não cheguei nem na letra D. Vamos lá. São ilustrações. É uma coisa que eu não domino muito, né, cara? Eu meio que enveredo aí, eu faço umas tentativas de caricatura, umas dão certo, né? Perfeito. Essa tá muito legal. Quem está provocando a manifestação é o Barbudinho da Espada. Quem será esse Barbudinho? Ela parece estar até dimensionada fora da... Tem alguma coisa que fica fora da tela, mas dá para entender. Não, dá perfeitamente. Muito legal, né? Dia Mundial Sem Carro. Dia Mundial Sem Carro. Uma fase muito ruim do Massa aí, Massa, né? Até que ele está bem agora, então, mas nessa época deu uma viradinha. E a cara de bravo, né? Isso aí, as exportações começaram a cair, foi bem no começo do ano, cara. As exportações começaram a cair, eu já fiz esse enterro das exportações aí. Eu fui pegando aleatório no teu blog. Isso aí são ilustrações
É uma ilustração bem aleatória também. Essa já mostra a questão da necessidade de inclusão pela informática. Inclusão pela informática, com certeza. Legal. Isso aí foi para um salão de humor, não lembro, acho que foi Zagreb, parece. Esse é uma caricatura do Edgar Allan Poe. Né? Esse foi o primeiro prêmio que eu ganhei no Salão da Amazônia. Hoje em dia... Deixa aí um pouquinho, Fábio, por favor. Hoje em dia você pode encontrar essa ilustração nas redes sociais. Os caras meteram ali taparam a minha assinatura, colocaram outro, né? É mesmo? Esse é um assunto que deve ser bem debatido, cara, das redes sociais, que às vezes os caras se apropriam do teu trabalho, seja... E às vezes você não tem controle, né, disso, né? Você não tem controle. Quando a gente sabe de onde vem, a gente cai em cima, né? A semana passada mesmo fizeram isso com um amigo meu, eu fiquei sabendo de onde era, eu fui em cima do cara, eu falei, meu, você não pode fazer isso não. E a intenção de colocar a assinatura de forma bastante discreta é proposital, justamente para não atrapalhar o desenho, né? Mas não é com essa intenção de alguém chegar lá e surrupiar o teu... Não pode acontecer isso, né, cara? Agora, que interessante essa charge que você fez da Amazônia, viu? Esse é o nosso amigo Mazzaropi. Nosso amigo Mazzaropi. Essa caricatura eu levo para as oficinas e é engraçado como a molecada de 8, 9 anos conhece o Mazzaropi. Que legal, é loucura. O Mazzaropi, sei lá, morreu há quase 30 anos já. E a molecada hoje em dia conhece, cara. É o nosso Charlie Chaplin, né? É verdade. Pode ter sido. E tem uma barriga maior que a minha. Ou esse é outro livro. Esse é o segundo livro, né? O Menino que Abraçava a Árvore. Tal. Como que é esse menino que abraçava a árvore? É um menino, assim, muito deprimido, né, cara? Ele não tinha amigos e tal, e aí ele encontra na árvore uma amizade, né? E aí um dia acontece uma catástrofe com a árvore. É o conto final, né? Essa é a metade do livro. Acontece uma catástrofe com ele ou com a árvore? Não, com a árvore, né? Mas depois é bem resolvido o negócio. Aí já né? não é autoral, mas esse não é autoral, é uma capa que eu fiz para um amigo lá do ABC, o Sérgio Cinca, ele é escritor e professor de português. Certo. Ele é croata ou iugoslavo, um negócio assim, cara. E ele está aqui no Brasil faz muito tempo e é professor de português, mó barato. E aí ele incentiva pessoas assim jovens, né, a escrever. Aí ele me joga na mão aí umas capas para fazer. Legal. Capa do livro atual. Esse é o Dito Cujo, né? À venda no Facebook, Seri Ilustrador. Exatamente. Aí tem uma propaganda enganosa, que o livro não é tão grosso assim. Eu coloquei mais como ilustração, né? Claro. Aí mais. A caricatura do apresentador. Caricatura do apresentador. Quem escolheu esses desenhos aí? Vai demorar mais no ar, quer ver essa aí? Pode mudar. Muda antes que o telespectador mude de canal. A gente tem umas tirinhas também, né, que o Fábio precisa de mais tempo para ir preparando a tirinha pelo formato dela, mas a hora que você tiver, pode ir colocando as tirinhas também. As tirinhas que são as tiras publicadas. É engraçado ver tirinha na televisão, né, que ela vai passando aos poucos, assim. Eu lembro do Enfio, que também tinha umas tiras e tal, né, vários quadros. O Enfio te influenciou bastante, né? Ainda, bastante, até no nome, né, que o nome do Enfio é Henrique de Souza Filho. E aí ele pegou o En e o Fio, né? Eu peguei o Sérgio, peguei o Ribeiro, juntei. Né? Legal. É frescura de artista isso aí. Isso é um personagem quase fixo, as baleias encalhadas, não? O pessoal adora isso aí, cara. É a coisa mais fácil de fazer, porque você tem duas bolas ali, né? Duas meia-lua ali, cara. E aí eu só bolo a piada. Eu acho que o meu forte é mais texto e criação do que propriamente desenho. Eu sou meio preguiçoso. Você vê que todos os 3 quadros são iguais. Ctrl-C, Ctrl-V na veia. É que se deve a fé no Senhor por todos esses milhões. Essa aí você mexeu com a religião. Essa é a parte do deuses no livro, né? A parte de Deus. Né? E eu acho assim, nas tiras é onde eu consigo a minha liberdade. Claro. Tá? Total. Assim, eu nunca tive qualquer problema de censura em qualquer jornal. Né? Acho que só uma tira da Abigail em Santos foi vetada, mas por pura inexperiência minha. Né? Eu nem culpo quem vetou. Eu também vetaria, naquela época, né, por inexperiência, eu acabei fazendo uma coisa que não devia e acabou sendo censurada. Essa você fez pro Guarujá? Buraco a trem.
Me cabe Essa bem, é uma Dá das... para colocar na edição. Dá pra usar, né? Essa é uma das charges recicladas, né? Eu conto aqui na orelha do meu livro que tem muita charge reciclada. Charge que não é usada por uma razão ou outra, né? Nem necessariamente por censura, né? Às vezes eu não mostro mesmo. Mudou de ideia no meio do caminho. De repente, pá, eu posso dar outra solução para a charge aqui e vou transformar numa tira, né? Aí eu transformo, reciclo e ponho lá. No meu espacinho de 14 centímetros por 4. Né? Legal. É um kitnet. Kitnet do ilustrador é uma tira. Já faz um barulho danado, né? Olha lá, Esse também é uma charge que não entrou, né? Dá para entrar a qualquer momento, né? Porque a crise continua, né? Agora, esse é o cachorro que está tentando fugir da... Aquela coisa, né? A gente não sabe o que fazer com a liberdade que a gente tem, né? Ele fica louco para sair e fala, pô, finalmente eu vou para onde eu quiser. Ele pega e fica dormindo. Num quadrinho, a ideia consegue ser incorporada, né? Agora, para não criar ciúmes aqui com o nosso segundo maior ilustrador do mundo. O André Albino Babu, que também faz um trabalho bastante admirável aqui no Guarujá, a gente também separou algumas ilustrações do Babu, também até para poder passar pela análise do Serino. Te falei? É verdade. Não, aqui análise, aqui, rapaz, não tem essa não. Olha lá. Essa foi muito legal, mas recente. Foi da semana passada, né? No jornal, A questão dos extintores. Serino, você falou uma vez até recomendando o Babu. Quanto menos palavra, melhor, né? Né? Do texto, né? Quanto menos texto, melhor. Sintético e deixar muito o leitor pensar. Fica muito poluído, né? Você também tem que dar o papel pro leitor, né? Sim. O leitor vai ler letrinha. Vai ler notícia e tal. Ali você tem que esmiuçar mesmo, tem que ser o mais, né? Mas no nosso trabalho, e assim, uma coisa que eu sempre falo para os alunos de oficinas, cara, é que quando você faz um balloon, um texto de quadrinho, procurar ser o mais coloquial possível. Sim. Né? Como se a gente estivesse conversando aqui. Oi, velho, não sei o que, blá, 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 blá. Lógico, respeitando pontuação, aquelas regras todas também, você não vai emburrificar ninguém. Claro. Né? Mas é como a gente fala na rua, né? Você não vai falar, por obséquio, você poderia me ceder um pedaço de sua banana. Não, pô, dá um pedaço de banana aí, cara, né? Fazer evoluir, fazer o cara que está lendo se interessar por aquilo. Legal. Porque senão fica uma coisa muito pesada, muito carrancuda. Essa aí, só para te contextualizar, estava tendo a empresa de ônibus parou de recolher a empresa de lixo, aliás, a empresa de lixo parou de recolher lixo uns dias aí por conta de falta de pagamento. Essa ficou muito legalzinha também. Né? Na verdade, a dívida gira em torno de 10, 18 milhões, hein? Daí o Babu brincou com os valores aí. Legal. O 10 reais não. 10 reais não. Essa é do Esse Uber. É do Uber, né? Pouca gente entendeu. Porque realmente ali eu... Pouca gente entendeu, mas eu sempre coloco o telefone do Babu no jornal. Não, eu vou nas bancas e vou já. Muito legal. Essa é ilustrando um artigo sobre a votação do Conselho Tutelar. É um artigo seu, né? Geralmente eles salvam os meus artigos. E esse é o Fubá, o personagem. Esse é ele sempre aparecer de costas, é isso? Aí só que aí depois do falecimento do José Forte, eu fiz ele virando, né? Tem mais do Babu? Acho que tem uma do Zé Forte. O Black Friday. Os partidos. Olha, que legal. Legal, né? Foi bem Muito naquela bom. época. Essa aí, aquela E que a gente estava comentando, né? Vários ilustradores fizeram, né? Vários mundo ilustradores inteiro, fizeram. né? Assim, teve até um momento, né? Sim. Mas é aquele negócio também que você falou, né? Você falou por ocasião da revista francesa. Não adianta fazer essa muvuca toda no ato, no momento, né? Se não for feito... Se não tiver uma continuidade, né? É uma coisa que eu acho que o Enfio fazia, né, de sempre... Lógico que você também não pode ficar chato sempre batendo naquela tecla, né? Claro. Mas o nosso papel social, o papel social do chargista, do cartunista, ele está um pouco esquecido. Né? De repente militar certas ideias, né? Eu acho que a gente trabalha ainda, nós cartunistas, nós chargistas, trabalhamos muito... quase que exclusivamente em cima de um assunto, né? Nós, na verdade, acabamos virando ilustradores de assuntos momentâneos. É o que você reclama sempre. É verdade, né? E falta um pouco dessa... Falta em mim também, né? Se você pegar esse livro, algumas tiras, tem os fundos sociais e tal, mas a maior parte é besterol.
De repente, no Facebook também você vai achar muito besterol. Às vezes a gente é meio alienado, sabe, em desenvolver certos assuntos, como de repente um Enfio trouxe para nós naquela década de 70, né, a questão do nordestino. Certo. Né, através do Graúna, daquele bode Orelana. Ninguém tocava nesse assunto e o cara trouxe de lá isso aí. Né, pautou a imprensa, isso aí, de repente vai, o Piratas do Tietê trouxe aquele problema, embora meio surreal, da coisa da poluição. O Angeli trouxe a Rebordosa falando do homem urbano, né, da neurose urbana, os punks lá, os escrotinhos também. Hoje isso acabou um pouco. Verdade. Né? Vamos procurar, a gente quase não acha mais esses temas desenvolvidos. Sério. Entendi. O chargista acabou sendo, o ilustrador acabou sendo engolido pelo noticiário, pode ser isso? Engolido pelo noticiário, pela a coisa da rapidez mesmo, né? Ó, o negócio do menino acabou, né? Vamos procurar outra tragédia aí para ilustrar, entendeu? Não só ilustrar, não, falar também. De repente você pega aí um Facebook da vida, né? As coisas são muito levianas, né? De repente você pega, eu vou citar mesmo o Charge Online, né, que é uma página para chargistas e chargistas, feito por chargistas e tal, e de repente você vê alguns chargistas, sei lá, 90% deles, tratando de assuntos de forma um pouco leviana, né? Você vê umas piadas ali baseadas em manchete. Sim. E você não vê o cara contestando aquela manchete. Ele apenas ilustra a manchete, ele nem sabe se aquilo é verdade ou não. Ele pega um fato e faz uma piada em cima. Exatamente. Uma piada entendeu? Entre aspas. Né? E aquilo é sério, né? Porque o nosso papel é formar opiniões. Nós temos esse poder. Acaba, é o que você falou, acaba virando uma ilustração. A palavra de só está ilustrando, né? E quando não, isso aí, formar opinião, formar torcida. É verdade. Né? Ou hoje em dia nós torcemos pró-Dilma, que são bem poucos, né? Ou nós somos contra Dilma, né? Ou somos coxinhas ou somos petralhas, isso, né? Então, o que nós temos hoje em dia são torcidas organizadas. Verdade. Né? É bem por aí mesmo. E a gente questiona pouco o que está acontecendo. Não, nós estamos bravos porque realmente existe uma crise, tal, né? Mas a gente casca em cima, não quer saber. A gente não está questionando, vamos parar um pouco para pensar sobre o que está acontecendo, quais são os caminhos que nós podemos tomar. O que cada um deve fazer? Eu quero o impeachment, mas espera aí, é possível o impeachment, juridicamente é possível. Vamos pensar um pouco, né? E se não rolar, o que dá para fazer? Esse tipo de coisa, pensar nas soluções. Exatamente, vamos pensar um pouco com mais calma, né? Mas é problema do homem contemporâneo, aquela ansiedade, não, vamos fazer porque tem que fazer e vamos embora. Bom, eu ficaria aqui até a noite, ficaria aqui mais um programa inteiro falando e levantando questões tão legais, uma coisa tão legal que você falou, que até a intenção nas oficinas, e eu gostei que fosse a intenção, fosse o resultado da nossa entrevista aqui, que as pessoas usassem esse programa como um estímulo à criatividade, que criatividade, para mim, teu nome é Seri. Muito obrigado. O programa tem só 40? Já acabou. Tinha que passar para 45 com prorrogação. 45. Queria agradecer a você e o Babu. Eu que agradeço você ter a oportunidade de conhecer, Seri, que eu realmente sou seu fã. Obrigado. E me inspiro em você. É isso. Obrigado, Seri. Vamos só lembrar, então, o livro é Facebook/Seri Ilustrador. Você compra o livro e ganha uma caricatura de presente que o Seri, se der, entrega até pessoalmente. Entrego, passo lá de bicicleta, jogo por cima do muro. Os de Guarujá você pode mandar para aqui pro programa que a gente dá. Eu mando pro Babu, vai distribuir para mim. Pode deixar distribuidor. Com o maior prazer. Ao longo da semana, essa entrevista vai estar no YouTube e também na página do Facebook do programa Assunto Cidade. E a gente vai sortear 2 livros, Bichos, Homens Vamos fazer o jabá, Seri. Deixados aqui com cordialidade pelo Seri. Assim como, só que esse é meu, né? Esse aqui é seu, não. Esse não. Esse aqui eu já ia ganhar. Tá guardado. Eu já ia querer entrar no meu sorteio. Obrigado, Seri. Obrigado a você. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com a nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.